Olá, o meu nome é Sónia Mel, sou food blogger desde 2006, tenho o site chefsonia.pt, um canal do YouTube, tenho também uma rubrica que se chama Cozinha em Casa da RTP Açores, integrado no Açores Hoje, e a convite da Junta de Freguesia de São Pedro de Vila Franca do Campo, que tem esta iniciativa do São Pedro em Casa, decidi apresentar-vos uma receita de pão. É um pão que não precisa de ser amassado, portanto é ótimo. Acho que toda a gente vai gostar, e com esta massa de pão nós podemos fazer pão com chouriço, pão com queijo e com ervas, pão de sementes, podemos fazer também bases de pizza, portanto acho que é uma receita que vai agradar aí para casa. Ora então, para começarmos a fazer a massa para o nosso pão, nós vamos precisar de 750 a 800 ml de água morna. A água morna, água tépida, é aquela água que nem é quente, não é muito quente, mas também não é fria. Ok? Depois precisamos de fermento seco, aquele fermento seco de padeiro, não é aquele fermento dos bolos branco, isso não serve. Tem que ser este fermento de padeiro seco. Vamos colocar assim na água e vamos, como esta levedura está adormecida, digamos assim, está seca, nós vamos precisar de um pouco de açúcar para alimentar. Portanto, é o açúcar que alimenta a levedura. E então vamos colocar um pouco de açúcar para acordar a nossa levedura que está seca. E então, assim, desta forma, vamos envolver para dissolver bem o açúcar na água e na levedura, e vamos deixar descansar 10 minutos para que a levedura comece a fazer o seu efeito e que vamos começar a ver uma espuma a ser criada aqui em cima da água. Cerca de 10, 15 minutos, conforme também a temperatura e a umidade que estiver dentro de vossa casa, mas normalmente é cerca de 10 a 15 minutos para que a levedura comece a formar uma camadinha de espuma. Portanto, já voltamos. Ora então, o nosso fermento já descansou aqui na água. Como podem ver, tem aqui já uma espuma. Portanto, é sinal que o nosso fermento já está ativo. Agora, eu vou utilizar farinha tipo 65, farinha de trigo, portanto é 1 kg, mas podem fazer com farinha integral, podem fazer uma mistura de trigo com integral, podem fazer uma mistura de trigo com centeio, é aquilo que estiver ao vosso gosto, que estiver ao vosso alcance e do vosso gosto. Vou pôr aqui agora sim umas pedrinhas de sal, porque o açúcar acorda ao fermento, o sal atrasa a parte da fermentação, e então não queremos que realmente o sal interfira aqui na nossa levedura, e então de termos colocado o açúcar primeiro. Agora sim, colocamos o sal, vamos envolver tudo. Como eu disse, é uma massa que não precisa de amassar, é assim mesmo envolvida grosseiramente. Não se preocupem com este ar grosseiro, é assim mesmo, ok? E agora é só envolver. Pronto, a nossa massa já está envolvida, é assim mesmo com este ar grosseiro que ela fica, ok? Não se preocupem. E agora vamos deixar levedar no mínimo 2 horas. Podemos deixar mais tempo, não tem problema nenhum, mas o mínimo, se eu quiser já mexer na massa daqui a 2 horas, eu já posso fazer. Menos tempo não, ela precisa destas 2 horas para começar realmente a levedar. Depois vão ver que aqui assim na caixa ela vai começar realmente a subir. Nós agora vamos tapar, vamos deixar então descansar 2 horas, e daqui a 2 horas já voltamos para ver como é que a nossa massa está. Ora então, a nossa massa já está pronta. Vejam só o que ela levedou e o que ela subiu. Ficou bastante fofa, alta. E agora, nós não precisamos de fazer esta massa toda. Portanto, esta massa nós podemos ir tirando aos bocadinhos
Neste caso, eu, por exemplo, vou fazer com chouriço. Vamos tirando aos bocadinhos. Temos aqui assim sempre um tupperware com farinha. E vamos colocando sempre aqui assim um pouquinho nesta massa. E vamos retirando bocadinhos. E vamos trabalhando essa massa conforme quisermos. Portanto, eu neste caso quero pãezinhos com chouriço. Tiro assim bocadinhos de massa pequeninos. E vou colocar aqui chouriço. Podem colocar queijo, podem colocar ervas, podem colocar sementes. É ao vosso gosto. Fica muito bom também com base de pizza. E agora assim, desta forma, vamos enrolar o nosso pão. E assim vai ficar um pãozinho com chouriço. Vamos fazer outro. Vamos aqui, retiramos um pouquinho. Colocamos sempre aqui neste recipiente com farinha, para não se colar às mãos. E agora assim, desta forma, vamos colocando aqui chouriço. Pode ser chouriço, pode ser paio, é o que vocês tiverem em casa. Outro exemplo que eu vou fazer aqui é um pãozinho um pouquinho maior. Mas como disse há pouco, não precisam de fazer esta farinha toda. Portanto, eu agora retiro aqui assim um pedaço de massa um pouco maior. Volto a colocar aqui no tupperware com farinha. Molda-se assim. E coloco aqui também. Depois, toda esta massa que sobrou, vamos guardar no frigorífico, porque esta massa aguenta perfeitamente no frigorífico 1-2 semanas. E é claro que não vai durar 2 semanas, porque vocês vão ficar tão apaixonados por este pão, vocês vão querer fazer isto todos os dias. Mas precisamente o bom desta massa é que não é preciso amassar, e temos sempre massa pronta no frigorífico, que quando nós tivermos falta de pão, é só irmos aqui a este tupperware que está guardado no frigorífico, vamos aqui, retiramos um pouquinho de massa, colocamos num tabuleiro de ir ao forno, colocamos sementes ou fazemos só assim um pão simples como este e temos pão fresco todos os dias, neste caso quentinho, e que vai agradar a família. Agora vamos, enquanto ele fica aqui a descansar um pouco, cerca de 10 minutos, vamos acender o forno, cerca de 220, 230, conforme o vosso forno, pode funcionar nos 210, eu não sei a potência do vosso forno, mas anda ali na ordem entre os 210 e os 230. E cerca de 30-35 minutos e o pãozinho está pronto. Atenção a estes pequeninos, que possivelmente irá demorar menos tempo. Mas vocês vão vigiando, quando ficar bem couradinho, bem castanhinho por cima, ele está pronto. Portanto, vamos esperar agora para colocar no forno. Até já! Ora, muito bem, a nossa massa já descansou aqui 10 minutos, enquanto o forno estava a aquecer. Eu fiz aqui assim uns golpes no pão, aqui de lado também, e aqui neste de chouriço, só para ajudar a cozer o pão melhor e depois para dar no aspecto final, dar um aspecto um pouco mais bonito. Portanto, agora vamos levar ao forno. Cerca de 30 minutos, 30-35 minutos, conforme depois a potência do vosso forno, mas deve ser suficiente. Estes de chouriço devem levar menos tempo, mas depois vocês vão vigiando. E já está, os nossos pãezinhos estão prontos, como podem ver ainda está a fumegar, está super crocante, fofo. E vejam só estes pãezinhos com chouriço. Uma maravilha.
Eu espero que tenham gostado desta receita. Confeccionem em casa porque vão ver que é mesmo muito fácil ter sempre pão fresquinho, neste caso quentinho, sempre pronto e sempre à mesa das vossas famílias. E dentro do possível, quem conseguir realmente confeccionar esta receita, terei mesmo todo o gosto em partilhar as vossas fotos, as vossas ideias, porque pode haver outras ideias aqui de junção de ingredientes. Teria mesmo muito gosto em ouvir o vosso feedback e os vossos comentários. Portanto, olha, até breve e muito obrigada por terem assistido. Um beijinho, fiquem em casa e protejam-se a si, a vocês, a todos os outros. Desta forma também estamos a proteger a sociedade. Portanto, fiquem em casa.